O que provoca a depressão? As pessoas acreditam que a depressão é uma doença do corpo que afeta, né, a cabeça ali e o emocional da pessoa. Mas a maioria das pessoas não sabem que a depressão, ela vem de processos de muito medo, de muito trauma, de muito medo de abandono, medo de rejeição, pessoas que tiveram algum tipo de trauma forte na vida, percas que não conseguiram superar. E o processo de depressão é quando a pessoa ela começa a sentir que existir não faz mais sentido. É como se a dor delas fosse tão grande que a vida não fizesse sentido, né? A gente tem um estado natural que é de defesa. Vou dar um exemplo, que se alguém vier pelas suas costas para te dar um murro, para te dar um soco, você vira e você se protege, é automático. Então, se o nosso corpo, nosso organismo tem essa proteção natural de se virar e se proteger, né? Dando medo de altura, medo de atravessar uma rua sem olhar, fazendo algum tipo, assim, é um instinto natural que a gente tem. Como é que uma pessoa consegue ultrapassar esse instinto e cometer o suicídio? Então, eu queria que vocês olhassem para um outro âmbito. Pessoas depressivas, né, síndrome do pânico, fibromialgia, crise de ansiedade, são pessoas que sentem a dor do mundo. Então, a dor que ela sente é tão grande porque não é uma dor só dela. É a dor do outro que está sentindo dor. No meu caso, foi eu sentir a dor das mães, né? Porque eu tive na minha família 2 mães que perderam os filhos. E eu senti, não senti pelos filhos, mas eu senti pela mãe. Como aquelas mulheres estavam sofrendo, como aquelas mães estavam sofrendo por perder os filhos. E eu senti em mim aquela dor. Então é como se nós sentisse a dor do mundo. É como se a gente não fizesse sentido nesse mundo. A minha dor é tão grande, o que eu estou fazendo aqui que eu não posso ajudar, que eu não posso... eu sei que eu sou mais do que isso, mas eu não consigo sair dessa dor. Porque são várias dores. A gente costuma dizer que como posso dizer? É algo maior do que a gente. Então, são várias mentes conectadas, vibrando na mesma frequência de dor. E essas mentes, elas se conectam. Como se fosse assim, por exemplo, raiva, 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 raiva. Todo mundo com raiva cria uma massa pesada com um monte de gente tendo raiva. Então pensa, a pessoa com medo, medo, medo. Medo do quê? Não sei, só sei que eu sinto medo, mas é um medo muito grande. E quando você vai ver, esse medo não é seu. É várias pessoas conectadas na mesma vibração do medo. Né? Por isso que quando a gente vai numa igreja, que a gente faz uma oração, quando a gente recebe um passe, a gente sente um estado de alívio imediato, porque essas vibrações, elas são como se fossem tiradas, energias, né? Elas tiram. Porém, quando a gente continua com aquele processo de medo, ou raiva, ou ódio, frustração, ou dependente, seja lá o que for, a gente entra de novo nessa energia densa, nessa vibração pesada, e não entende o porquê que a vida, né, continua ainda pesada, sendo que você já fez de tudo que estava no seu alcance. Então, o humanoterapeuta, ele trabalha justamente aí, limpando esses campos e fazendo a pessoa entender o que causa essa dor nela, o que gera esse bloqueio nela, o que gera essas massas densificadas, por que ela entra nessas vibrações pesadas, né, que gera tanta dor na alma, né? Eu falo mais sobre os tratamentos, né, na minha página branca_portais no Instagram. E eu sou humanoterapeuta e me chamo Alessandra Marques, terapeuta holística.